Pessoal, eu já dei o start aqui na gravação da web aula. E aí, Caio, beleza? Agora sim, Caio, tá o link correto, tá? Eu vou compartilhar aqui, antes da gente iniciar a aula, compartilhar aqui as diretrizes do Senai Unidigital, tá? E depois das diretrizes, a gente volta à nossa aula normal, tá? Como aproveitar melhor sua web aula via Teams? Participar de uma web aula é mais do que entrar na chamada, é estar presente, focado e respeitando o momento de aprender. Vamos às dicas? Escolha um lugar tranquilo, bem iluminado e sem barulhos. Isso ajuda você e toda a turma a manter o foco na aula. Entre na sala alguns minutos antes do horário. Assim você consegue testar a internet, o áudio e começar a aula com calma. Sempre que possível, mantenha a câmera ligada. Isso mostra envolvimento. Mas lembre-se, esteja com roupa apropriada, em um local adequado e cuide do que aparece ao fundo. Você está em um ambiente de aprendizagem. Quer falar? Use o chat ou a função levantar a mão. Respeitar o tempo de fala do outro ajuda todo mundo a participar melhor. Evite distrações durante a aula. Feche outras abas, guarde o celular e foque no conteúdo. Esse é o seu momento de aprender. Em caso de dúvidas sobre o conteúdo, fale com seu tutor ou tutora. Para dúvidas sobre acesso ou uso da plataforma, procure um monitor. Use o AVA, ele é o seu canal direto com a equipe. Você faz parte da aula e a gente está aqui para ajudar você a aproveitar o melhor dela. Deixa eu compartilhar a tela aqui contigo, Caio. Então, é, pelo cronograma, a nossa aula começou na semana passada. Só que semana passada nós estávamos no workshop. Eu só não divulguei, só não foi divulgado aí para vocês, porque a gente estava em um período, né, de rematrícula, matrícula, e aí infelizmente não deu, né, para divulgar para vocês participarem, porque vocês não tinham acesso à sala, tá? Daí, né, pensando nisso, o que que eu fiz? Eu já deixei, geralmente quando tem um workshop, eu já deixo a aula gravada, tá? E essa aula gravada, tá? Já tem a primeira aula, que é a aula que geralmente eu explico o porquê que a máquina elétrica, hoje eu vou fazer um recordar é viver, né? Por que que essa máquina elétrica, ela precisa de toda essa parafernália para ela poder funcionar, né? Quando eu falo parafernália, é contator, botoeira, que são os pulsadores e por aí vai, tá? E junto eu disponibilizei aqui, ó, pedi para a Caroline colocar aqui, ó, essa pasta. Ela geralmente essas pastas vão ficar em cima da aula, tá? E aqui você tem o, o arquivo que a gente utiliza no simulador no Cadicimo, tá? E hoje, né? É, a gente vai fazer a análise da atividade um. Essa OC, ela tem duas atividades. A primeira atividade é um questionário, tá? E esse questionário, ele depende de alguns conhecimentos, por isso que eu já começo a falar dele na segunda aula, tá? Na primeira eu explico o porquê que o motor elétrico, depois Caio, quem estiver assistindo a gravação, assista essa aula que já está gravada aqui, tá? Para vocês entenderem, lá eu falo que o motor, né, ele tem a corrente de partida, tá? A corrente de partida, ela é o único motivo pelo qual nós precisamos fazer partidas elaboradas, porque na hora que você dá a partida no motor, eles, por exemplo, tô chutando aqui, um motor, sei lá, é trifásico, ele tem uma corrente nominal de 20 amperes. Vamos supor que ele tenha corrente de 20 amperes. Quando ele tem uma potência alta, esse motor, para ele sair da inércia, o que que vai acontecer?
ele vai ter um pico de corrente elétrica e essa corrente elétrica ela chega a subir, dependendo da potência do motor, 8 vezes a nominal, ou seja, né, 20 aqui é vamos dizer, a corrente normal, ó. Então, ó, 20 vezes 8. Tem algumas bibliografias mais antigas aí de máquinas elétricas que tem algumas máquinas que chegam até 10 vezes, mas o normal, né, pelo projeto é 8 vezes. Então, ó, na partida, esse motor que tem uma corrente normal de trabalho de 20 amperes, ele vai sair com 160. O que que vai acontecer? Geralmente, quando a gente dimensiona um circuito elétrico, a gente dimensiona para a maior corrente que ele vai apresentar. No caso de um motor, essa seria a maior corrente que ele vai apresentar no seu funcionamento. Só que na partida é 5 segundos mais ou menos, às vezes um pouco mais, às vezes um pouco menos, tá? Dependendo da potência desse motor, ele vai apresentar essa corrente. O que que vai acontecer? O disjuntor vai cair, né? O disjuntor do circuito ou o disjuntor geral, às vezes cai até a chave fusível que fica lá no poste. Então a gente tem um problema na mão. A gente não, né? Os profissionais da elétrica, desde o início aí, né? é, Eles tiveram um problema sério nas mãos, né? Mas tem como a gente resolver esse problema utilizando técnicas de partida. Essa aula já está pronta. Eu fiz um resumo aqui rapidão, né? Do que que a gente viu nessa aula. E, professor, isso só acontece com máquina elétrica, né? O motor elétrico, por exemplo, né? O rotativo, tem o linear também, né? Só acontece com motor e com transformador também, tá? Só que o motor, ele, que é bastante, né? Ele é basicamente a carga principal que a gente tem na indústria. O transformador, como ele converte tensão em um maior nível para tensão de menor nível, ou ao contrário, ele fica sempre ligado porque ele faz parte do sistema elétrico de potência. Já o motor, não, eu vou precisar acionar ele para, sei lá, acionar uma esteira, controlar a velocidade, de uma bomba de recalque numa estação de tratamento de água, né? Então, assim, ele só vai dar partida na hora que ele é selecionado, que ele é solicitado, né? Então, é, professor, então quer dizer que o chuveiro, por exemplo, ele não tem esse negócio de corrente de partida? Não. Somente a máquina elétrica tem esse problema. Ah, entendi, professor. E outro aviso que eu vou falar aqui para vocês, por exemplo, aqui, ó. Você vai vir aqui, ó. Ah, eu cliquei na aba errada. Você vai vir na aba Biblioteca. Aqui tem um link. Ixi, esse link toda vez ele está quebrado. Deixa eu restabelecer ele aqui rapidão. Esse link aqui é o link para um programa que a gente vai utilizar ele, tá? Na aula passada eu expliquei como é que usa ele. É o Cadicimo. Não sei se vocês já. Inclusive na biblioteca aqui, ó, tem uma aula falando sobre como baixar esses. Se eu não me engano, ele tá meio antigo e o link acho que nem funciona mais. Tem duas aulas, mais duas aulas mostrando como que você monta um circuito pelo Cadicimo. Seria interessante vocês dar uma olhada nesse vídeo aí, tá? E aqui seria o link do programa, só que o link está quebrado. Deixa eu só parar o compartilhamento aqui e restabelecer o link. Eu vou. Espera aí, deixa eu. É porque geralmente quando ele está criado aqui, eu consigo editar. Eu vou editar aqui, porque senão vocês não vão conseguir baixar esse programa. Deixa eu só.
Esse vai ser o Cadicimo 4.0. Eu vou vincular o link. Eu tenho aqui no computador o arquivo dele compactado, tá? Consegui, deixa eu ver, enviar o arquivo. Ó, agora ele está funcionando. Salvar e voltar. Pronto. Já está funcionando, tá, pessoal? Deixa eu voltar aqui no compartilhamento. E ó, Caio, até mudou o tamanho da letra aqui. O que que eu fiz? Eu peguei o que estava aqui no meu computador, o que está funcionando, e coloquei aqui para vocês. Então, na hora que você clicar aqui, ó, já vai aparecer a telinha aqui para você baixar. Como ele já está no meu computador aqui, eu vou cancelar. E aí você vai baixar esse arquivo compactado aqui, tá? Aí quando você clica com o botão direito do mouse aqui, ó, você vai vir bem aqui, ó, em extrair aqui. Aí esse programa, na verdade, ele vai estar dentro de uma pasta, tá? Mas como assim, professor? Então quer dizer que eu não preciso instalar ele, não? Não, não preciso instalar. É porque existe uma técnica, é porque é o seguinte, como vocês, por exemplo, quando vocês vão no momento presencial, geralmente o professor leva vocês lá para o laboratório de informática e os computadores aí do Senai ou de qualquer outra instituição, né? Eu estou falando do Senai porque a aula é aqui. Eles têm o firewall muito pesado e às vezes o firewall ele não consegue é, como é que eu digo? Ele não permite que certas aplicações sejam instaladas na máquina. Talvez você consiga instalar na sua pessoal, mas não consegue instalar na máquina, se ele não tiver, tá? Geralmente tem nos computadores do laboratório lá de informática, tem, mas se caso não tiver, tem essa solução aqui. Essa solução, basicamente, o que é que eu fiz? Eu instalei ele numa máquina confiável, peguei o arquivo de instalação e gerei essa pasta aqui. Então, essa pasta é a pasta que é que ela é formada na hora que você instala o programa pela primeira vez. Então, a única coisa que você vai fazer é o quê? Extrair esse arquivo do compactado, essa pasta do arquivo compactado, e aí você vai vir aqui, ó, e dar dois cliques. Deu dois cliques, vai aparecer essa tela aqui, ó. E ele vai pedir uma senha aqui, ó. No caso, ou você digita aqui na própria tela, o 4962, ou no teclado, também funciona. Dá um OK, ele vai abrir o programa. Ou seja, você vai conseguir usar o programa sem instalar ele na sua máquina, caso na máquina que você tiver lá no laboratório ele não esteja. Beleza, professor, entendi. Agora. Por que que já que agora que você tem um programa, quando você volta lá na aba vídeo aula, por exemplo, eu já deixei, já pedi lá para Caroline deixar a pasta da aula de hoje. Inclusive, ela até já deixou o selo da aula de hoje, tá? Você vai clicar aqui nessa pasta e vai baixar esse arquivo aqui, ó, .cad, tá? Que é o de partida direta. A gente vai precisar dele para gente, basicamente é o mesmo arquivo aqui. A gente vai precisar dele para a gente fazer a análise da primeira atividade, atividade um, tá? A atividade 2, aí você pensou, aí só duas atividades, professor, né? Vai ter o período de férias, só duas atividades. Não. A segunda atividade, pessoal, ela tem vários circuitos. A gente vai falar de todas as técnicas de partida, partida direta, que a gente está falando agora, né? Partida por chave compensadora, estrela triângulo, né? Outras técnicas indiretas eletrônicas aí, né? No caso, uma soft starter,
o inversor de frequência, né? Nós vamos abordar até o uso de um CLP, tá? De um CLP para você dar partida direta num motor, por exemplo, tá? Ah, entendi, professor. Então eu vou vir aqui, ó, e lá na pasta onde você baixou aqui, ó, partida direta, você vai colocar em abrir aqui, ó. Pronto, aqui está a simulação. Beleza, professor. Então, o que que a gente tem aqui, ó? Na esquerda eu tenho o circuito de potência, é, na, na direita eu tenho o circuito de comando. Sempre em máquinas elétricas, seja no seu livro didático aqui, ó. Inclusive tem dois livros didáticos, tá? Geralmente vocês vão ver que a aula gravada aí, ó, geralmente eu começo pelo capítulo 4. Por quê? Porque é nesse capítulo 4 que eu explico o porquê que tem que utilizar as técnicas, né, indiretas aí, porque essas técnicas, o objetivo ele é um só, é diminuir a corrente nominal. Diminuindo a corrente nominal, você concorda que ela vai ser multiplicada na partida por 8, ou seja, em vez dele dar uma partida com a corrente, é, né, igual a gente fez o cálculo aqui, ó, dava, por exemplo, aqui, ó, a corrente nominal eu falei que a partida eu arbitrei aqui que era 20 amperes, tá? E daí, vezes 8 dá 160. O que que é uma técnica indireta aí? Você vai utilizar, por exemplo, uma soft starter ou inversor de frequência. O que que ele faz? Ele pega essa corrente nominal, diminui ela, tá? Diminui ela para, por exemplo, sei lá, tô chutando aqui, viu? Ah, vou pegar um valor bem baixo, 5 amperes. Em vez dele dar a partida, né? De dar partida, não. Dele ter uma corrente nominal de 20, no início da energização da máquina, ele vai utilizar uma ligação, né? No caso, se for eletrônico, né? Ele vai utilizar transistores ali, né? Transistor de potência para simular, tem MOSFET, tem alguns transistores aí, efeito de campo aí, né? Que, que a gente utiliza para controlar a potência. E aí esses transistores ele vai diminuir a tensão, diminuir a corrente, e em vez de ele ter uma corrente nominal de 20, ele vai ter uma corrente nominal de 5. Aí, por exemplo, se diminuindo para 5, né? 5 vezes 8 vai dar o quê? 40. Ou seja, em vez dele dar uma partida com 160 amperes, ele vai dar uma partida com 40 amperes, que seria o dobro da corrente nominal. Daí eu consigo por 5 segundos, né? Ele vai ter esse pico de 40. Depois que passou os 5 segundos, ele volta ao normal e daí o transistor ele faz o chaveamento para ele voltar a ter uma corrente nominal de 20 amperes, porque essa corrente de partida ela só acontece na partida do motor, tá? Depois que o motor pegou inércia ali, pegou que ele saiu da inércia ali, ele pegou o movimento rotativo ali, né? Ele consome pouca corrente elétrica. Ele só consome muita corrente elétrica quando ele está parado e ele precisa iniciar o movimento. Então, basicamente, todas essas técnicas, o objetivo é diminuir a tensão, que diminui a corrente nominal e, consequentemente, vai diminuir a corrente de partida. Em resumo, é isso. Entendi, professor. Agora vamos analisar a atividade que é um questionário, tá, pessoal? Ela é um pouquinho extensa, mas eu aqui vou comentando aqui, ó, por exemplo, vamos pegar, lembrando que isso aqui é aleatório, viu? Ele tem 18 questões, mas pode ser que a 18 apareça no começo, pode ser que a questão número 2, isso aqui é tudo aleatório, tá?
Quantos dispositivos possui no comando elétrico? Você vai contando aqui, ó. E aqui, como ele está falando só de comando, isso aqui é uma atividade que foi projetada para você começar a entender os, a, a simbologia normal utilizada. Por exemplo, aqui, ó. Sempre você vai contar de cima para baixo, tá? Ó. Primeira pergunta: quantos dispositivos possuem um comando elétrico representado na imagem? Então, ó, aqui, ó. Um, que é o fusível. O segundo, que é o relé térmico, é o relé de sobrecarga aqui, tá? O terceiro, que é uma botoeira para desligar. O quarto, que é uma botoeira ou pulsador para ligar o circuito. O quinto, ele, tá vendo? Ó, ele tem o mesmo nome, é porque esse daqui representa um único equipamento, que é o contator. Aqui representa o contato auxiliar, tá? E aqui representa a bobina, tá? A energização da bobina. Então, esse daqui é um equipamento só, ou seja, um, dois, três, quatro, cinco, que é os dois aqui, né? E o sexto equipamento, que é novamente um fusível. Então, ele tem um fusível na entrada e um fusível na saída. E daí ele está perguntando quantos dispositivos de comando possui essa representação aqui na imagem. Ou seja, nós contamos seis, né? Sendo que o quarto dispositivo, o quinto, na verdade, né? Ele representa, você tem que olhar no nome aqui, ó. K1 seria o contator 1, aqui é o contato auxiliar dele, e aqui é a bobina, tá? Deixa eu ver se no livro tem aqui. Deixa eu pegar aqui na internet, que é mais fácil. Até achar no livro, ó, é esse conjunto completo, ó. Aqui, ó, você tem os contatos auxiliares, tá vendo, ó? Aqui são, deixa eu pegar a parte da frente aqui, ó. Aqui são os contatos auxiliares, tá? Final um. Esse é o primeiro contato auxiliar, esse é o segundo. Ah, não, só tem um contato auxiliar, tá certo aqui, ó. Isso aqui é onde entra a potência, aqui é o contato auxiliar, tá vendo? Ó, o 13 e 14. Tá, aqui é porque ele fala o um, o primeiro número quer dizer que é o primeiro contato auxiliar, o segundo número quer dizer que ele é normal aberto. Professor, que parada é essa de normal aberto? Calma que agora eu mostro. Vamos para o próximo aqui. Qual o primeiro componente que está identificado no comando elétrico? O primeiro, a gente conta sempre de cima para baixo. É um fusível, né, com a alcunha aqui de F1, tá? A simbologia de F de fusível 1, que é o seria a numeração dele no comando, tá? Vamos para o próximo. Seguindo a sequência, qual o segundo dispositivo identificado? Então, o primeiro é o fusível, o segundo ele é um relé térmico, tá? Então, o relé térmico, na sua simbologia aqui no seu desenho, ele tem o borne superior, ele é o número representativo é o 95 e o borne inferior é o 96, tá? Então, relé térmico, tá? Tá vendo? Ó, 95, ó, 95 ele fica, seria a parte de entrada, tá? O borne de entrada. E o 96 o borne de saída. Deixa eu ver. Nossa, ficou muito pequeno aqui, né? Ah, agora melhorou aqui, ó. Então, ó, aí você vai ligar, ó, na entrada aqui, ó. Tá vendo? Ó, 95 normal, né? NC, né? Normally closed, do inglês, e normalmente fechado.
E aí você vai sair no normal, né, fechado no 96 aqui, ó. Então ele tem base, esse aqui é um modelo da WEG, tá vendo? Aqui é o trimpote dele, de ajuste aí da corrente, o ajuste da corrente que ele vai limitar, né? Você pode aumentar ou diminuir essa corrente. Então, relé térmico seria o F7. Vamos para o próximo. O número representado por 95, 96, o que que é, né? Acabei de falar, né? É o número característico para o relé térmico. Lembrando que a gente viu aqui na foto, aproveitar essa foto aqui, a gente viu que tem 95, 96 NC, né, normal fechado. Tá vendo que a gente tem o 97, 98 normal aberto, normally open, tá? Então, o relé térmico, pessoal, ele é normal e tá vendo pelo desenho aqui, ó, tudo que é normal fechado, ou seja, ele já é instalado normalmente fechado, ou seja, já acionado, ele tem esse desenho aqui, ó, simbolizando que ele está fechado. Então, toma cuidado, ó. Tem duas alternativas relé térmico, só que o correto é o normal fechado. Por quê? O relé térmico ele só vai acionar caso a corrente seja acima do valor que ele foi projetado, tá? Então, se passar, sei lá, 10 amperes e ele foi projetado, foi ajustado o trimpote para ele desarmar a, sei lá, 20 amperes, então com 10 ele não vai, só vai com 20 ou maior, tá? Vamos para o próximo aqui, ainda falta muito ainda. Qual o terceiro dispositivo identificado no comando? Então você conta um, dois, três. O terceiro é uma botoeira, tá? De acionamento. Vou começar a simulação aqui, ó. Você clica na setinha, vem aqui, ó, depois você clica na simulação, ó, o desenho ele começa a se comportar como se fosse o circuito real, tá? Aí eu cliquei aqui, ó, eu fechei o disjuntor motor, tá? Esse é um disjuntor especial para máquina elétrica e ele já vem acoplado nele um relé térmico, tá? Os disjuntores normais, eles não têm esse relé de proteção de sobrecarga. Aqui a gente tem também um disjuntor de proteção, né, um motor para o circuito de comando. Não seria necessário não, mas nessa simulação eu coloquei ele aqui, beleza. Então o terceiro dispositivo ele é uma botoeira você está vendo que está normal fechada aqui, ó. Na hora que eu clico nela aqui, ó, na hora que eu clico, ela fica aberta, tá vendo? Ela abriu. Na hora que eu solto o botão aqui, né, o pulsador, ele fecha novamente. Mas por que, Bruvisu? Do mesmo jeito aqui, pessoal. Deixa eu pegar uma imagem aqui, botoeira. A botoeira aqui, pessoal. Nossa, aqui tá. Vou pegar essa daqui, ó. Você tá vendo que aqui, ó, aqui é porque ela tá desmontada, tá? A botoeira aqui, ó, geralmente toda botoeira, ela tem uma mola. Na hora que você, por exemplo, ó, vou dar partida no motor, ó, tá vendo? Ó, dei a partida, o motor começou a girar, tá? E aí, o que que acontece? Você tá vendo que eu aperto, ó, na hora que eu solto o mouse aqui, ó, ele volta. Isso daqui é uma estratégia para você fazer uma automatização sem utilizar as automatizações que a gente conhece hoje, né? Como programas, tá? E isso é uma forma rudimentar, né? A gente tem automatização
através de uma malha fechada, tá? A gente estuda bastante isso em automação e temos a automatização em malha aberta, tá? A malha fechada é porque você tem lá um sensor que ele vai te mostrar, por exemplo, na hora que alguém, por exemplo, encostar a mão no sensor, um sensor, igual lá do workshop lá, uma cortina laser, né? Na hora que esse laser é interrompido, ele vai, por exemplo, parar a máquina. Isso seria uma malha fechada, porque através desse sinal, essa máquina, se ela não receber esse sinal de retroalimentação, ela vai continuar embalando lá os pacotes de bolacha, por exemplo, tá? E pode ser também uma automatização rudimentar em malha aberta, em que eu simplesmente eu faço um implemento ali de um circuito analógico ou circuito digital, e esse circuito ele vai funcionando, é, e eu não tenho nenhum sensor nem nada que, se for acionado, ele vai parar ou mudar aquela operação, por exemplo, tá? Então, nos primórdios aí da automatização, é necessário utilizar esse pulsador e ele tem um retorno por mola, diferente do interruptor que a gente tem na nossa casa, né? O interruptor, na hora que eu aperto, ele liga a lâmpada, para eu desligar, eu tenho que apertar ele novamente. Já o pulsador, não. O pulsador, ele só desliga, ele vai ligar ou desligar. Agora fui para a sala certa. Ele vai ligar ou desligar se eu, né, vir aqui, ó. Por isso que você tem dois botões. Se fosse igual o interruptor de lâmpada, por exemplo, eu só teria um botão que liga e desliga, tá? No caso da indústria, eu tenho que colocar um botão para ligar e um botão para desligar, porque ele tem uma mola de retorno. É por isso que eu faço essa ligação, esse jump que é chamado de selo, tá? Então, o terceiro dispositivo é o botão para desligar. Botoeira pulsador, tá? E ele vai ser conectado no normal fechado aqui, ó. S0, que é o nome dela, né? A tag dela. E é o normal fechado. Daí, ó, eu sempre vai ter aqui, ó, tá vendo nessa parte daqui você tem o borne superior e inferior do normal fechado, que se você ligar aqui, ele vai ficar dessa configuração, ó, sempre fechado. Aí na hora que eu aciono, ele abre. Na hora que eu tiro o dedo do acionador, ele fecha. Ou então você pode ter nessa configuração, que é esse segundo borne aqui, que é o normal aberto. Então todo pulsador, toda botoeira, ele vem com esses dois conjuntos aí de bornes, né? Um que sempre fica fechado e outro que sempre fica aberto. Ou seja, o mesmo botão eu posso utilizar ele para desligar o circuito, que é o caso desse primeiro aqui, ou então para ligar o circuito, ou seja, para acionar esse motor. Entendi. Vamos para o próximo. Falta um bocado ainda. Qual a função desse terceiro dispositivo? É desligar o circuito, igual eu falei, ó. É, O S0 aqui, né? Contando a 1, 2, 3, né? Ele, ao ser acionado, ou seja, o contato desenergiza a bobina K1, beleza. Ao ser aquecido, não. Ao ser acionado, energiza a bobina K2, não. Ele foi feito o quê? Ó, para desligar, tá? Ao ser acionado, desenergiza, isso mesmo. Ao energizar a bobina K1, contato fecha, não. É a B mesmo. Ao ser acionado, ou seja, ao ser atuado, né, pelo seu dedo aí, o contato desenergiza a bobina K1. Qual os números finais que representam um contato normalmente fechado? Sempre ele vai terminar com o final 1 e 2, tá? O borne superior 1, o borne inferior 2, tá? Qual o quarto dispositivo identificado no comando elétrico? 1, 2, 3, 4.
O 4 já é a botoeira para você o quê? Energizar o circuito de finais 3 e 4. Sempre quando está conectado um dispositivo no normal aberto, ele termina com 3 e 4. Então, é a botoeira S1, tá? Normal aberta, NA. Vamos para o próximo aqui. Qual a principal função desse quarto dispositivo? É o quê? Ao ser acionado, é o contato é, desenergiza? Não, agora é o contrário. Ao ser acionado, o contato energiza a bobina de K1. O S1 aqui, ó. Ó, 1, 2, 3, 4. É esse mesmo aqui, ó. Então, quando ele está conectado nos bornes 3 e 4, ao ser atuado, ó, ele energiza a bobina, né? A bobina K1 aqui. Vamos lá, falta pouco. Todo número terminado em 3 e 4 significa o quê? Acabei de explicar. Significa que ele está conectado no board normal aberto. Um contato normalmente aberto. Finais 3 e 4. Qual o quinto dispositivo? 1, 2, 3, 4, 5. Aí toma cuidado, viu? O quinto aqui, ó, é o conjunto completo aqui da bobina, tá? Do contator. Então, ó, contator. O contator, ele tem uma bobina aqui dentro e tem os contatos auxiliares. Então, esses dois aqui é o contato auxiliar e aqui é a bobina, tá? Então, é o contator K1. O que é, né, o A1 e o A2. O A1 e A2 são os bornes, né? Ou seja, são os contatos de potência do contator, tá? O auxiliar é para comando, viu? O A1 e A2 é contato de energização, ou seja, fornece potência para o circuito quando ele é ligado. Após energizar a bobina K1, que contato garante o pleno funcionamento? É o contato auxiliar aqui, ó. Porque na hora que eu ligo, ó, solto o dedo do pulsador, ele volta porque ele tem uma mola de retorno. Ele vai continuar ligado porque você faz um jump aqui, ó, e esse jump ele vai continuar. Na hora que eu aperto aqui, ó, tá vindo energia direto pela botoeira, pelo pulsador e pelo contato auxiliar, né? Na hora que eu solto, ele vai continuar sendo energizado pelo via contato auxiliar, tá? Então, o que garante o pleno funcionamento é o contato auxiliar 13, né? É o 13 e 14 de K1, tá? Vamos para o próximo. Qual o sexto dispositivo identificado, né? Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. É o fusível F2, dispositivo de proteção. Aqui, ó, você tem um desenho aqui, ó. Isso daqui é aquele fusível base E29, tá? É esse daqui, ó. Ou base roscável, tá? Ele tem essa rosca semelhante a uma rosca de lâmpada, tá? Então, um é o quê? Fusíveis. Cuidado, ó, não é fuzil, não. Fuzil é arma, tá? É fusível. O 2 é o contator, tá? Então, ó, já de cara já é essa alternativa aqui, ó. Vamos ver o 3. É o relé térmico, que é o que fica acoplado embaixo do contator. O 4 é o acionamento, são as botoeiras, isso mesmo, ou pulsador, tá? O quinto é a máquina elétrica, um motor de indução aqui no caso, é um motor universal. Vamos para o próximo aqui, ó. Estamos quase acabando. Essa daqui é o tipo de ligação, eu até deixei aberto no livro aqui, ó. Deixa eu abrir um outro navegador sem querer aqui, galera. Tá?
Você aí, ó, aqui ele está falando, ó, na aula você vai se familiarizar e reconhecer os dispositivos do painel elétrico, né? Um motor trifásico de indução industrial. Com base nesses conhecimentos obtidos na aula, responda às questões abaixo. Por exemplo, aqui, ó, qual das imagens representa um fechamento em triângulo? Fechamento em triângulo é esse daqui, ó, tá? Você vai literalmente fechar o circuito aqui, ó, a fase R com a parte, o polo um aqui, ó, porque a bobina aqui do enrolamento do motor, ela tem dois contatos aqui, o 1 e o 4, né? A, da fase R ou A, né? A fase B ou S, o polo aqui, o 2 e o 5 e da fase 3, né, a T ou fase C, né, o 3 e o 6. Então você vai conectar com aqueles conectores tipo banana, sabe? Lá no laboratório, você vai fechar o circuito aqui. Em sistema elétrico de potência, a energia de média tensão, ela é fechada, né? O transformador de média tensão, ele é fechado em triângulo, tá? E tá perguntando triângulo, isso mesmo. Que é essa daqui, ó. Essa daqui não pode ser porque ele está literalmente curto-circuitando. Se eu fechar o motor desse jeito que está aqui, ó, a energia ela vai passar por aqui e vai dar um pipoco nesse motor. Esse daqui é o fechamento estrela, tá? E aqui eu só coloquei em série. Ele vai funcionar como se fosse uma única bobina. Vamos para o próximo. Qual das imagens representa um fechamento em estrela? Aí o estrela já é diferente, ó, você pode ver na página 182 da primeira apostila, ó, de 158 páginas, você tem um fechamento estrela. Esse fechamento aqui, ele é característico do circuito de baixa tensão. Por quê, professor? Porque no fechamento estrela, tá vendo que tem um ponto em comum, que é esse ponto aqui, ó, que é esse ponto aqui, ó. Aí, por exemplo, sua casa é monofásica. Vamos supor que sua casa está na fase R ou fase A. Daí você vai ligar o seu chuveiro, né? Seu chuveiro, seu geral aqui, ele está na fase A, vai chegar na resistência dele e ele precisa o quê? Fechar. Aí lá no transformador, na baixa tensão, ele vai estar assim, ó. Esse contato aqui, ó, ou curto-circuito aqui em cima ou embaixo, tá? Esse contato aqui, ó, o que está curto-circuitado, você vai aterrar ele. Geralmente a concessionária aterra ele, aí o que que ela faz? Esse condutor que está aterrado, ela liga o neutro aqui, ó. Aí o neutro vem aqui e fecha o circuito. Aí na hora que você liga o seu chuveiro lá, né? Opa, apaguei, mas apaguei foi tudo aí. Na hora que você liga o seu chuveiro lá, né? Aqui tem a resistência, né? Na hora que você fecha, aí a corrente ela vai fluir, passar pela resistência do chuveiro e ligar o circuito, tá? Aí só é possível ter ligações mono e bifásica por conta desse tipo de ligação, tá? Se eu tiver fechado em triângulo, ou eu vou ter apenas trifásica e bifásica, monofásica eu não vou ter, a menos que eu crie um neutro ali, né, um neutro individual. Mas eu não aconselho você fazer isso, né? Quem tem habilidade, quem tem autorização, só a concessionária de energia local em que você faz a compra, né? A compra aí da energia para sua unidade consumidora. Então, o estrela é aonde ele está curto-circuitado aqui, nos outros estão livres, porque aqui é que vai sair o neutro. Esse daqui, ó, tá tudo curto-circuitado, vai dar um pipoco nessa ligação aqui, ó. Porque vai vir muita corrente aqui, ó, nesse conector, nesse borne aqui, ó. Ele literalmente, ele vai aquecer tanto que ele vai ficar vermelho e pode até derreter. Essa ligação aqui você vai simplesmente ligar num único enrolamento só. Essa daqui, ó, é o fechamento em delta, né, ou triângulo. Então, o fechamento estrela, o correto é esse daqui, ó. Tá lá no livro de vocês, tem essa parte aqui.
Vamos para o próximo aqui. A gente já está finalizando aqui. Esse é o último. Qual das imagens representa o fechamento em estrela e sinaliza corretamente os terminais que estão correspondendo às fases R e S T, tá? Estrela, lembra que ele é o quê? Curto-circuitado. Professor, mas não pode ser esse. Esse daqui, ó, ele está literalmente curto-circuitando em um ponto, mas ele está curto-circuitando o quê? Um condutor. Em vez da potência ser dissipada no enrolamento do motor, ela vai ser desviada e o que que vai acontecer? Vai derreter esses jumps aqui, vai dar um pipocozinho lá. Então, esse daqui não está corretamente em estrela. Esse daqui está correto, está fechado em estrela aqui. Ó. Aí eu tenho fase R, né? Fase S, fase T. Beleza, isso mesmo. É em estrela que ele pediu, né? Isso mesmo. Aí você vai, ó, última dica aqui, ó. Finalizou, você vai ver. Sempre quando você responde, aí ele coloca aqui, resposta salva. Acabou esse questionário, essa atividade, você vai apertar aqui, ó, em enviar tudo e terminar. Se você só responder e não apertar aqui, não vai registrar a sua nota, tá bom? Então é isso, pessoal. Desculpa aí ter demorado e errado no link, tá? E assim, desculpa eu estar saindo rápido aqui, porque eu já tenho outra turma me esperando aqui. Mas a aula vai ser disponibilizada até amanhã para vocês, tá bom? Obrigado, Caio. Obrigado quem for assistir novamente aí, né? Novamente não, né? Depois da aula gravada. Fica com Deus e até a nossa próxima web aula.